Você já ouviu falar do livro A Psicologia Financeira, do Morgan Housel? É esse aqui, ó. Dá uma olhadinha. Olha, eu arrisco dizer que talvez seja um dos 3 melhores livros sobre o tema, tá? Até porque investir é uma atitude que requer uma parte comportamental muito grande. Aliás, maior até do que a parte racional do investimento. E o que mais acontece é o contrário disso. O pessoal foca muito mais na parte técnica, na parte racional, e não no comportamento. Inclusive, há um tempo atrás, eu era assim. E acho que eu fui mudando um pouco depois de acumular mais experiência e conhecer um pouquinho do conteúdo do Richard Thaler, do Daniel Kahneman. E aqui no Brasil, acompanhando também muitos conteúdos do Eduardo Amuri. E para quem não conhece, vale a pena conhecer, tá? Bem, o ponto é que eu li o livro, achei ele bem interessante, com a linguagem bem simples, e achei que valia a pena trazer um pouquinho de lições que eu aprendi lendo o livro. E a primeira lição: pague o preço. Você conhece a história do Ronald Read? É um zelador que acumulou fortunas de 4 milhões de dólares em investimentos quando faleceu em 2014. E a mensagem que ele passa em relação a isso é que o comportamento com dinheiro muitas vezes supera a inteligência. Nesse trecho, o Morgan fala que o sucesso financeiro é muito mais uma habilidade comportamental, social, do que uma ciência exata. Olha, a história é bem boa. E depois ele fala sobre o mercado de renda variável e conta que, se você não consegue suportar a oscilação do mercado de ações, deveria buscar retornos mais moderados. A outra lição tem um nome curioso: ninguém é maluco. E ele começa com um trecho interessante, que ele fala que as pessoas fazem coisas malucas com dinheiro, mas ninguém é maluco. O ponto é que ele fala que as pessoas de gerações diferentes, com criações diferentes, pais diferentes, riqueza diferentes, criações diferentes, tendem a ver o mundo com uma visão de mundo diferente. Você acha que alguém que nasceu pobre vê a relação de risco-recompensa da mesma maneira que alguém que nasceu filho de um banqueiro? Com certeza não, né? É a mesma coisa se você tem hoje 20, 30 anos e se compara com o pessoal da geração de 1950, 60, 70, que viveu aqui no Brasil uma época de muita inflação, a chamada hiperinflação, né? Principalmente com episódios dramáticos como o confisco da poupança da época do Collor, né? Isso acaba moldando como as pessoas encaram os investimentos. Ele fala no livro que grande parte de como a gente decide as coisas é influenciado por como a gente viveu, principalmente no começo da vida adulta. As experiências moldam a gente. E a próxima lição: nunca é suficiente. O capitalismo gera riqueza, mas também gera inveja. A comparação social, principalmente em épocas de muito Instagram, pode fazer a gente achar que nunca somos o bastante, que nunca temos o bastante. Muitas vezes, naquela vontade de ganhar mais e mais e mais, é importante aceitar que há um ponto onde o suficiente é suficiente. E esse tipo de coisa é muito particular de cada um. O próximo ponto que ele fala é sobre planos. E tem uma frase que ele coloca que é assim, ó: fazer planos é importante, mas a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. É o famoso backup, né? Contingência. É o famoso: beleza, mas e se der errado, né? O que é que eu faço? Até porque tem aquele provérbio chinês que diz: enquanto você faz planos, Deus ri. Pensando bem, talvez não seja chinês, né? Mas enfim, o livro fala também sobre ter planos que aguentem a realidade. Não simplesmente um plano qualquer que está lá escrito no papel, um plano impossível. Ele fala sobre planos que consigam abraçar a incerteza e tenham margem para erros. Próxima lição: jogo de esconde-esconde. Grandes eventos mundiais como a crise financeira de 29, Segunda Guerra Mundial, a crise do subprime de 2008 ou até a própria pandemia são coisas imprevisíveis. Inclusive, o Nassim Taleb, um escritor famoso, chama isso de cisne negro. O que o Morgan coloca é que, ao invés de tentar prever e antecipar esse tipo de coisa, a gente deve se preparar mental e financeiramente para suportar isso. Ele ressalta um ponto bem importante, que é o de ignorar projeções macroeconômicas, crise e tal, e focar no que realmente importa. Ter a sua alocação de ativos e seguir é mais útil do que tentar reagir antes dos outros. A próxima lição, ele fala sobre liberdade. Ele fala que a forma mais elevada de riqueza é você poder acordar todo dia e falar assim: hoje eu posso fazer o que eu quiser. E pouca gente pode falar isso. Aliás, pouquíssima gente pode falar isso. Inclusive, pouquíssimos ricos. Ele fala que a sensação de estar no controle da própria vida é um indicador de felicidade mais importante até do que quanto você ganha, ou qual o tamanho da sua casa, ou qual o seu prestígio no trabalho. Em relação ao controle de dinheiro, ele fala que um dinheirinho a mais, uma folga no orçamento, te dá a possibilidade de esperar por uma boa vaga de emprego, depois de uma demissão, por exemplo, sem ter que pegar a primeira que aparecer. Ter uma boa reserva de emergência significa não ter medo do chefe, não ter medo de uma demissão repentina, não ter que pegar um empréstimo mais pressa para cobrir uma despesa do dia a dia. E eu vou te falar,
Isso traz paz de espírito. A próxima lição é: você é diferente de mim. Em tempo de rede social, esse ponto aqui é muito importante. Cuidado com as dicas financeiras de pessoas que jogam um jogo diferente do seu. Olha, pouca coisa em relação ao dinheiro é tão importante quanto entender qual o seu próprio horizonte de tempo. O seu tempo. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua história, cada um tem seus medos. E esse pensamento se expande para quase tudo. É tipo aquela pessoa que é, sei lá, classe média baixa, tá juntando um graninho para viajar no fim do ano e vai pegar dica de viagem, de hospedagem com, sei lá, o Bruno Gagliasso. Nada contra Bruno Gagliasso, mas talvez o estilo de viagem dele seja um pouquinho diferente do seu. Se é que você me entende. Um outro ponto que ele destaca é sobre a sedução do pessimismo. Mais uma vez, em tempo de rede social, isso está mais latente do que nunca. As pessoas pessimistas costumam parecer mais inteligentes, porque a nossa mente evolutiva tende a valorizar mais a ameaça do que a oportunidade. O otimismo, muitas vezes, requer um olhar mais calmo, de mais longo prazo, menos dramático, menos rede social. E esse é o ponto. Entender que, naturalmente, a gente é atraído pelo pessimismo e, conscientemente, a gente tem que equilibrar nossas perspectivas e reconhecer que o mundo, muitas vezes, é melhor do que o que a gente pensa. Tá aí algumas lições sobre a psicologia do dinheiro, do Morgan Housel. É óbvio que o livro tem muito mais coisa, né? Isso aqui foi só uma pincelada. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre psicologia do dinheiro, psicologia financeira, eu acho que o livro vale muito a pena. Para quem quiser comprar, vou deixar o link aqui na descrição. Comprando por esse link, você não paga nada mais e ainda ajuda o canal. E se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa o like aqui, se inscreve e ativa o sininho. E como sempre, para mais conteúdo de finanças e investimentos como esse, vou deixar aqui, ó. Aqui não. Aqui, 2 vídeos interessantes que com certeza você vai gostar. Um grande abraço, eu te espero no próximo vídeo.